Muito bom dia a todos, que o Senhor nos abençoe no seu bondoso, eterno amor. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 2, que vai ser a lição do dia 11 de julho de 2021. Tema da lição: um homem de fé e de coragem. Amém? Texto áureo. Então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, versículo 28. Portanto, aqui nós vamos estar falando hoje da vida de Jacó. Da vida de Jacó. Verdade aplicada: após encontrar-se com Deus, o homem nunca mais é o mesmo, pois experimenta a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. Se você não é o mesmo, conforme diz aqui a verdade aplicada, é porque não teve um encontro real e verdadeiro com Deus. Os objetivos: explicar o que motivou a rivalidade entre Esaú e Jacó, mostrar como Deus mudou o caráter de Jacó, que é o 2, e o 3, realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. Esses 3 objetivos estão nas 3 partes da lição. O texto de referência escolhido aqui pelo bispo Samuel de Cássio Ferreira é Gênesis 25, versículo 19 ao versículo 23. Tá bem? Portanto, estamos falando de quem? De Jacó. Quem falou com Jacó? O anjo do Senhor, que é o texto áureo aqui. O anjo do Senhor. Jacó significa suplantador, enganador. Deus lhe deu outro nome, Israel, que significa vencedor. E as duas qualidades na vida de Jacó é exatamente fé e coragem. Fé e coragem. São as duas qualidades da sua vida. Lições que eu tiro aqui no texto áureo na vida de Jacó. O que mudou em Jacó após a sua luta com o anjo? Seu caráter e sua personalidade. Essas 2 frases nós vamos falar no final da lição, que é o tópico 3. Então aqui, o primeiro objetivo é explicar exatamente o que motivou aquela situação indesejável, insustentável, que provocou ou culminou na rivalidade entre irmãos. Para mim, tá, a rivalidade já começou lá dentro do ventre. A Bíblia diz que começou lá no ventre da mãe. A briga começou lá. E foi só aumentando com o passar do tempo. E aquilo veio causar rivalidade, desavença e quase que acontece uma tragédia. Tá? Começou antes das crianças nascerem, Gênesis 25, 22. Sempre houve entre irmãos disputa e rivalidade. E é exatamente o tópico 1 da lição. Tá? Quem é o maior descrito em Gênesis aqui? O maior aqui seria o primogênito, que é Esaú. Esaú, o maior servirá ao menor. Está falando de Esaú, que é o primeiro filho. Na introdução, fé em Deus são requisitos básicos para prosseguir na jornada da vida. Fé em Deus é requisito para você, para mim, para nós seguirmos na jornada desta vida. Nas suas promessas podemos descansar porque Ele tudo provê. Está sempre submisso a Deus para passarmos pelo processo da disciplina ou correção a Deus. Né? E através da disciplina ou da correção, Deus nos molda e nos aperfeiçoa. Então eu falei aqui do tópico 1, que é exatamente, ele é curto, é a rivalidade entre os irmãos. Né? Aquilo se passaram anos e a rivalidade só aumentou.
Aquilo foi só passando, 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 passando. Tem coisas que, se você não colocar o fim e deixar ser muito longo demais, você não consegue aplacar ou acabar. Então tem que terminar. O tópico 1.1 vai falar exatamente da revelação de Deus para a vida de Rebeca. Revelação de Deus para a vida de Rebeca. As crianças começaram a se agitar demais no seu ventre, ao ponto daquilo lhe causar uma inquietação. O tópico 1.1 vai falar ao ponto de lhe causar uma grande inquietação. E ela então vai falar com Deus. Era um momento que ela estava só, o marido não estava junto com ela. Ela fala com Deus e pergunta a Deus: Senhor, por que essa agitação no meu ventre? Por que isso está trazendo tanta inquietação? Aí o Senhor revela para ela, o Senhor fala com ela ali, que aquilo ali eram duas nações que estavam dentro do seu ventre, duas nações, sendo que o maior serviria o menor. Esaú se tornaria servo, ia servir ao seu irmão caçula, que era Jacó. E todo o direito era dado, então, a Esaú, mas Deus tinha promessa na vida dos dois. Esse é o tópico 1.1, é a revelação onde Deus fala aqui com Rebeca. A Bíblia não revela se Rebeca contou a Isaac o que ouviu do Senhor. A Bíblia não revela se ela contou o que ela ouviu do Senhor. Então a lição está dizendo bem claro que ela não contou. Apenas afirma que, por causa das suas características naturais, Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Lembrando que o amor dos pais para os seus filhos devem ser igual. Não pode haver rivalidade, não pode haver preferência, para que não haja nenhum problema posterior. Então, ela fala para Isaac aqui da revelação, ela chama os seus filhos que estão no seu ventre de nações. Foi o que ela falou para o seu marido. Né? Não chamou do filho, nas nações. E o tópico 1.2, tá? 1.2 vai falar sobre o direito de primogenitura. Direito de primogenitura. O que significa? Primogenitura significa direito assegurado por lei ao dobro da herança do pai. E esse direito pertencia a quem? Esse direito, por lógica, pertencia a Esaú e não a Isaac. Caberia a Esaú. Tá? Ele tinha o direito garantido a dupla bênção de seu pai. Também ele se tornaria o chefe da tribo, tá? É outro princípio que está estabelecido dentro da primogenitura, que lhe dava esse direito, lhe outorgava esse direito, tá? Também esse privilégio dava a ele também a honra de se tornar o ancestral, da qual mais tarde viria aquele que ia morrer na cruz do Calvário para salvar e redimir a nossa vida. Então caberia a ele a esses direitos todinho aí. E não a seu irmão Jacó, mas a ele caberia. Existem certas atitudes que às vezes nós tomamos precipitadamente, como forma de querer ajudar a Deus. Às vezes nós podemos atrapalhar Deus, podemos causar uma grande tragédia irreparável no meio de uma família, a qual depois não tem mais como voltar, se tornando assim um processo irreversível. Não tem mais volta. Deus não aprovou aquela atitude, né? Deus não aprovou. E nós vemos aqui entre os dois irmãos que Esaú, ele não valorizava o seu direito na primogenitura. Já Jacó já dava mais ênfase, mais valor
ao direito da primogenitura do que o seu irmão caçula. Tá? Precisamos ficar atento com isso aí. Atento com isso aí. E precisamos também valorizar as coisas espirituais, mais do que as coisas materiais. Esaú, ele representa aquelas pessoas que valorizam mais as coisas materiais. E quando vai valorizar as coisas espirituais, já é tarde, já perdeu muita coisa. Então esse é o tópico 1.2. No tópico 1.3, nós temos aqui exatamente os papéis invertidos, né? Papéis invertidos, troca de lados, né? Troca de lados ou papéis invertidos aqui. Troca de lado ou papéis invertidos aqui. Troca de lado ou papéis invertidos. Na sua primeira fase da vida, Jacó se revela um homem materialista. Então, agora nós vamos ver aqui o caráter. O tópico 3 está definindo, falando do caráter de Jacó. Quem ele era? Quem Jacó era? Jacó era um homem materialista, enganador, mentiroso, suplantador. Ele, através da ajuda da mãe, porque a mãe amava muito Jacó e o pai amava muito a Esaú, tanto que a mãe vai ter uma conversa com Isaac, dizendo que Esaú não tinha nenhum espírito de liderança, mas Jacó sim tinha, e começa aquele princípio de discórdia ali. Ela ouve numa conversa o pai falando com Esaú, e os seus direitos, ficava nítido que o pai amava mais a Esaú e tratava o outro filho como filho, mas não demonstrava, parece, tanto afeto assim não. E a mãe, por sua vez, ouve a conversa e então ela prepara o plano, a armadilha, para tirar o direito do seu filho primogênito e passar para o seu filho querido, a quem ela muito amava. Eu tenho 2 filhos gêmeos. Eu amo os 2 de igual modo. Não tenho preferência nem pelo um pelo outro, tenho preferência pelos 2. Por quê? Para justamente não causar esse tipo de impactos, efeitos que mais tarde pode culminar numa grande tragédia. Tudo que começa bem, termina mal. Então nós temos que tomar cuidado para a gente não ter essas coisas aí. Se tem uma coisa que Deus faz, aí eu anotei no esboço, que Deus respeita as nossas atitudes. Que nós tomamos atitude, ele respeita, mas por um lado ele reprova as atitudes, tá? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Então o tópico 1.3 exatamente vai falar aqui sobre os lados invertidos. Eu coloquei aqui como lados invertidos, né? Troca de papéis ou lados invertidos aqui, que seria dado aqui a Esaú todo o seu direito, o seu irmão toma-lhe a bênção. O direito era dele. Então ele não valoriza, mas o seu irmão Isaac, Jacó, né? Seu irmão Jacó, ele estava fazendo de tudo com a ajuda da mãe para ele tomar a bênção do seu irmão e ser então abençoado por Deus no lugar de seu irmão. Isso deu certo? Até que deu certo. Mas trouxe-lhe consequências severas, das quais a pessoa não consegue, em hipótese alguma, se livrar tão facilmente. De um lado nós temos Esaú, que tem todo direito, que tinha todo o direito, pertencia a ele, a quem o pai amava, era seu preferido. Do outro lado nós temos Jacó, que a mãe amava e era o seu preferido. Quando a preferência na família começa assim, não acaba bem. O final é sempre tragédia. É sempre tragédia. Deus tinha a bênção para os 2 filhos de Isaac e Rebeca. Porém, a bênção maior ficaria com Esaú. Então, aí houve aquela inversão de papéis ali e quase que culmina numa grande tragédia no final.
Portanto, no entanto, aí, Isaac, Jacó, né? Jacó, melhor dizendo, se adianta com a bênção da mãe, e o que ele faz? Passa a perna no irmão e passa a perna no pai. A mulher, a esposa também, passa a perna no pai e passa a perna no filho. Quer dizer, olha aí que coisa terrível. Então, tudo tem o seu fim e muitas das vezes pode ser muito trágico. Esaú trocou as bênçãos materiais, tá, e o seu direito por algo perecível. Algo perecível. Sua atitude, nesse caso, foi profana. Foi profana. Quando ele acorda para a realidade, e vê a besteira que ele fez, já foi tarde porque o irmão já tinha lhe passado a perna. Quando nós vamos acordar para a realidade da besteira que nós também estamos fazendo ou praticamos, muitas das vezes pode ser tarde e pode acontecer uma tragédia inevitável. Então tome cuidado. Tome cuidado para isso não acontecer. Toda trapaça e engano e mentira tem as suas consequências. Jacó usou de meios ilícitos, irregulares, para passar a perna no seu irmão e lhe tomar a sua bênção, o seu direito a qualquer preço. É típico caso de pessoas que, para ser abençoado, ele tira do caminho, usando de engano, usando de trapaça, usando de mentira, para ludibriar e enganar. Foi esse papel que Rebeca usou, foi esse papel que Jacó usou para obter a bênção. Até dar certo. Volto a repetir e frisar de novo. Até dar certo. Todo plano maléfico, maligno, até dar certo. Mas um dia, a casa cai e pode ser tarde demais. Aleluia. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Por meio dessa atitude de Jacó, o resultado foi conflito e castigo. Houve conflito e castigo. Então nós temos que tomar cuidado, tá? Temos que tomar cuidado, porque Jacó, ou melhor, Isaac, ele por 3 vezes desconfiou que aquele filho que ele estava abençoando não era Esaú. Não era Esaú. As vozes podem ser até parecidas dos irmãos gêmeos, as vozes podem ser até parecidas, mas muitas das vezes o que marca a diferença dos filhos gêmeos pode ser o caráter, pode ser a postura, pode ser a atitude, o cheiro. O cheiro é diferente. Cada um usa um tipo de perfume diferente um do outro, então estou aqui tipificando, dizendo que o pai conhece o seu filho pelo cheiro, a mãe conhece o seu filho pelo cheiro, o pai e a mãe conhecem seus filhos pelo caráter, pela personalidade e pela postura. Tópico 2 da lição. Então, aquele embate ou imbróglio que havia entre os dois irmãos, a atitude da família foi então mandar o filho caçula para longe de casa. Porque Jacó falou bem claro, Isaac falou bem claro com Jacó, o seu irmão está com ódio de você, está com uma jura com você e diz que vai lhe matar. Então a mãe aproveita uma oportunidade durante a noite, né? E o pai consentiu, teve que fazer para o irmão não matar o outro irmão, não aconteceu uma tragédia igual aconteceu com os 2 irmãos no princípio da Bíblia, com Abel e Caim. O pai manda ele para casa do tio, Labão, que é exatamente o tópico 2, onde vai iniciar uma nova etapa. Ele foge durante a noite escondido para o irmão não lhe perseguir. O irmão, quando foi perceber que ele não estava em casa, queria lhe matar, o Jacó já estava bem longe uma hora dessa. Jacó então chega onde? Ele chega a um determinado lugar, ele vai para Padã Arã, que foi o destino que o pai lhe mandou e que a mãe lhe mandou para preservar-lhe a vida, porque já tinha dado a bênção, já era tarde, e não tinha como ele voltar atrás
no trato que ele fez. Não podia voltar mais atrás, porque já era tarde demais. Então ele vai para Padã Arã, na Padã Arã, que é o capítulo 28 de Gênesis. No caminho, ele sente cansaço, sono, vai reclinar um pouco para descansar e tem uma visão da escada do céu, os céus abertos, uma escada longa e os anjos descendo e subindo. Quando ele acorda pela manhã cedo, ele percebe que Deus estava naquele lugar e ele não sabia, ele mesmo disse. Ele coloca uma pedra ali e chama aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Ele segue a viagem, que é o tópico 2.1. Ele segue a viagem quando levanta e ele percebeu, o Senhor na verdade estava aqui, eu não sabia. E Deus ali fala com ele ali. Se inicia uma nova jornada, uma nova caminhada, uma nova etapa na vida de Jacó, o enganador, o suplantador, o mentiroso, o trapaceiro. Uma nova jornada se inicia na vida dele. Deus lhe faz promessas, como fez a Abraão, a Isaac, e agora Deus também faz com ele um pacto, uma aliança, para abençoá-lo e guardá-lo por onde ele fosse. O impacto da presença foi tão grande que ele ergue um altar ali ao Senhor e chama aquele lugar de Betel. É o mesmo desejo que nós temos que ter na nossa vida também, passar também pela nossa vida. Sem isso a gente não tem como prosseguir. Não tem como prosseguir se Deus não for o nosso escudo, se Deus não for a nossa proteção. Nós ficaremos com certeza prostrados diante de uma situação que muitas das vezes nós mesmos somos o próprio causador disso tudo. Somos o próprio causador, né? E o tópico 2.2, servir por amor. Quando ele chega aqui, ele encontra sua bela prima, Raquel. A vista ela era muito vistosa, uma mulher muito formosa, muito bonita à vista. E é claro, quando o homem vê uma mulher bonita, ele vai dar nessa hora, se ele não é um super-herói, ele vai virar super-herói, entendeu? Vai fazer das tripas corações para agradar a mulher bonita e às vezes vai cometer atos de loucura que pode lhe prejudicar a saúde. Pode lhe prejudicar a saúde, então ele faz uma força bruta, desnecessária, o texto vai dizer aqui, desnecessária, né? Remove uma pedra pesadíssima que com certeza seria removida por mais de 2 ou 3 pessoas, ele faz sozinho no esforço para agradar a sua bela prima, né? E para lhe causar também impressão. O seu tio Labão, que era outro traiçoeiro também, outro trapaceiro, outro mentiroso, quando 2 trapaceiros se unem, sai faísca de fogo, Juntou 2 trapaceiros junto ali, o negócio não ia ficar bom. Com certeza, o que ia acontecer na frente, reservado para a vida de Jacó, não seria nada bom. Então ele oferece hospedagem, lhe oferece salário, mas ele não queria salário, não queria nem isso. Então Abraão faz um pacto com ele ali, né? Faz um pacto com ele, de ele se casar, faz uma proposta para ele, ele concorda na proposta do tio, o tio concorda com a proposta dele, mas só que o tio ia lhe dar uma rasteira. Cuidado com pessoas maléficas, malignas, não confie em pessoas maléficas e malignas, que pode também lhe dar uma rasteira, e exatamente era o que ia acontecer. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, à noite. Olha só, tudo acontece à noite. Tem que tomar cuidado com a noite, que tudo acontece à noite. Todo plano de trapaça, de maligno, pode acontecer durante a noite. A noite é um perigo, tem que tomar cuidado e vigiar sempre à noite. Tá? E o seu tio ali, nós conhecemos bem a história, vou adiantar um pouquinho. O seu tio lhe engana, e de manhã, de noite, durante aquela noite, ele apresenta Lia e não Raquel. De manhã ele percebe o erro, trabalha novamente mais 7 anos, que são 14, e não podia confiar naquele tio. Aí vem aqui, ó, exatamente que é a continuação do tópico 2.2, a lei da semeadura, ela é muito dura. A lei da semeadura, a lei do retorno,
daquilo de errado que a gente faz na vida, ela é muito dura e às vezes irreversível, não tem como você voltar. Então a lei da semeadura, Gálatas 6:7, 6:7. A lei da semeadura, ela é severa, não tem como você voltar. Se você plantar pepino, você não vai colher abóbora, vai colher pepino. Se para você plantar chuchu, você não vai colher abóbora, vai colher chuchu, porque chuchu é espinhoso. E tem uns que é liso, então você vai colher aquilo que você planta. E aqui, no tópico 2.3, Jacó estava colhendo aquilo que ele plantou. Aí vem o tópico 3 da lição, que vai se cumprir aquela profecia que Deus falou com Rebeca lá atrás do nascimento dos dois filhos. Começa a se cumprir, quando ele casa com as duas filhas de Labão, seu tio, nascem filhos, o conflito vai só aumentando entre eles, o conflito vai só aumentando, não diminui, só aumentando, e a ordem era para ele voltar. Como é que ele ia voltar, sair de um conflito, se largou lá atrás um conflito? Não tinha como ele sair de um conflito e voltar para um outro conflito que ele tinha lá atrás. Ele precisava da ajuda de Deus. E o tópico 3.1, que é a continuação do tópico 3, Gileade é um lugar de testemunho. Ele então pega as suas esposas e filhos, empregados, rebanho, tudo, foge durante a noite. Mais uma vez usou a noite, fugiu durante a noite, porque o tio tinha planos de vingança contra ele. Não confie em pessoas traiçoeiras. Pessoas traiçoeiras podem te matar, podem te ferir com um simples gesto. Não precisa fazer muito barulho, mas com um simples gesto pode te ferir e pode te matar. Então o tópico 3.1 vai dizer que o tio aqui viu algo errado, quando o tio foi ver, já era amanhã. Ele reúne a tropa, vai atrás do seu sobrinho para tentar matá-lo, mas Deus intervém. Fique tranquilo que quando tiver toda trapaça, engano, mentira contra você, Deus vai intervir para lhe guardar e para lhe dar vitória. Tópico 3.2, aí então ele tem aquela luta, né, com o anjo do Senhor, que eu vou chamar de teofania, que é a manifestação visível de Deus em algum lugar ou sobre alguém. Então ele luta com aquele anjo durante a noite, durante aquela travessia do Val de Jabó, que era um rio que dava você atravessar ele do outro lado a seco, porque não tinha muita água nele. E ele luta com aquele anjo aquela noite toda até amanhecer. O anjo desconjunta a sua coxa, remove do lugar, tira do lugar, ele fica manco. E ali ele tem o seu caráter mudado, a sua personalidade mudada, um homem agora mais maduro, mais preparado para ter o encontro com seu irmão. Então ele depois, após ele ter o seu nome transformado, mudado, de Jacó suplantador para Israel vencedor, ele se prepara agora para voltar, porque agora ele estava mais maduro, um homem cheio de fé, um homem cheio de coragem para encontrar o seu irmão. O tópico 3.3, então ele retorna, após agora o nome mudado, passa pelo lugar onde Deus falou com ele, ele chama aquele lugar agora de El Betel, a casa de Deus, a casa de Deus dos deuses. Amém? Ele retorna agora o homem mais fé, mais maduro, que é exatamente o tópico 3.3, um homem agora preparado para ter o encontro com o seu irmão, e já estava preparado, um homem com caráter mudado, com um caráter transformado, podia agora encontrar o seu irmão e ver o seu irmão. Esse foi o resumo da escola bíblica dominical. Mas, no rodapé, embaixo, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, e eu vou deixar mais um pouco de resumo da lição no rodapé para você acompanhar completo a lição EBD. Que o Senhor, o Deus dos exércitos, abençoe sua vida, sua família e sua casa e te dê vitória na manhã desse dia, em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Shalom, Jesus Christ a todos. Shalom, Jesus Christ a todos vocês em Cristo Jesus.